Olá, hoje é sexta-feira e é o dia do quadro Mostra Sua Arte. Então, como você já sabe, aquele pedido de sempre, já vai compartilhando, curtindo e comentando, porque hoje nós vamos dar continuidade à leitura do nosso conto de Natal, O Pinheirinho. Terminamos com as crianças batendo palmas, né? E querendo ouvir sobre Ived Aved, porque eles tinham acabado de ouvir sobre Clump Dump. Então, vamos continuar. A árvore permaneceu completamente parada e absorta em pensamentos. Os pássaros na floresta nunca haviam contado algo assim. Clump Dump caiu escada abaixo e ainda assim se casou com a princesa. Sim, sim, é assim que é o mundo, pensou a árvore e acreditou em tudo, porque o homem que contou a história era tão bonito. Bem, quem sabe, talvez eu também caia a escada abaixo e consiga uma princesa como esposa. E ele esperou com alegria pela manhã, quando esperava ser enfeitado novamente com luzes, brinquedos, frutas e enfeites. Não vou tremer amanhã, pensou a árvore, eu vou aproveitar ao máximo todo o meu esplendor. Amanhã vou ouvir novamente a história de Clump Dump e talvez a de Ived Aved também. E a noite toda a árvore permaneceu imóvel e em profundo pensamento. De manhã, o criado e a empregada entraram. Agora, então, o esplendor vai começar de novo. Agora, então, o esplendor vai começar de novo, pensou a árvore. Mas eles o arrastaram para fora do quarto e subiram as escadas até o sótão. E aqui, em um canto escuro, onde a luz do dia não podia entrar, o deixaram. Qual o significado disso, pensou a árvore? O que devo fazer aqui? O que vou ouvir agora, eu me pergunto. E ele encostou-se na parede, perdido em devaneios. Tempo suficiente ele tinha também para suas reflexões. Dias e noites se passaram e ninguém subiu. E quando finalmente alguém veio, era apenas para colocar alguns grandes baús em um canto fora do caminho. Lá ficou a árvore, completamente escondida. Parecia como se tivesse sido totalmente esquecida. Agora é inverno lá fora, pensou a árvore. A terra está dura e coberta de neve. Os homens não podem me plantar agora, e por isso fui colocada aqui, obrigada até a primavera chegar. Como isso foi previdente, como o homem é bondoso afinal. Se ao menos não fosse tão escuro aqui, tão terrivelmente solitário, nem mesmo uma lebre. E lá fora na floresta era tão agradável quando a neve estava no chão e a lebre pulava. Sim, mesmo quando ele pulava sobre mim, mas eu não gostava naquela época. É realmente terrivelmente solitário aqui. Pipi, disse um pequeno rato, no mesmo momento espiando para fora da sua toca. E então outro veio. Eles cheiraram ao redor da árvore e farfalharam entre os galhos. Está terrivelmente frio, disse o rato. Mas por isso seria encantador aqui, velha árvore, não seria? Eu de maneira alguma sou velha, disse a árvore. Há muitos consideravelmente mais velhos do que eu. De onde você vem? Perguntaram os ratos. E o que você pode fazer? Eles estavam extremamente curiosos. Nos fale sobre o lugar mais bonito da terra. Você nunca esteve lá? Você nunca esteve na despensa, onde queijos ficam nas prateleiras e presuntos pendem de cima? Onde se dança ao redor das velas de sebo, aquele lugar onde se entra magro e sai gordo e corpulento? Eu não conheço tal lugar, disse a árvore, mas eu conheço a floresta, onde o sol brilha e onde os passarinhos cantam. Então ele contou tudo sobre a sua juventude. E os ratinhos nunca tinham ouvido nada igual antes. E eles ouviram e disseram, bem, com certeza, quanto você viu, quão feliz você deve ter sido. Eu? Disse a árvore, pensando no que ele próprio tinha relatado. Sim, na realidade aqueles foram tempos felizes. E então ele contou sobre a véspera de Natal, quando estava enfeitado com bolos e velas. Oh, disseram os ratinhos,
Quão afortunado você foi, velha árvore. Eu de maneira alguma sou velha, disse ele. Eu vim da floresta neste inverno, estou eu de maneira alguma com frio. Na realidade, eu estou no meu auge e sou apenas um pouco baixo para a minha idade. Que histórias encantadoras você conhece, disseram os ratinhos, e na próxima noite eles vieram com mais 4 ratinhos, que ouviram o que a árvore contou, e quanto mais ele contava, mais claramente ele se lembrava de tudo e parecia como se aqueles tempos realmente tivessem sido tempos felizes. Mas eles ainda podem ver. Clamp Dump caiu escada abaixo e ainda conseguiu uma princesa, e ele pensou naquele momento em uma bela e pequena bétula crescendo na floresta. Para a árvore, aquilo seria uma verdadeira princesa encantadora. Quem é Clamp Dump? Perguntaram os ratinhos. Então a árvore contou a história de fadas inteira, pois ele se lembrava de cada palavra. E os ratinhos pularam de alegria até o topo da árvore. Na próxima noite, mais 2 ratinhos vieram, e no domingo, até 2 ratos. Mas eles disseram que as histórias não eram interessantes, o que chateou os ratinhos. E eles também agora começaram a pensar que não era tão divertido assim. Você conhece alguma história? Perguntaram os ratos. Apenas essa, respondeu a árvore. Ouvi na minha noite mais feliz, mas eu não sabia então o quão eu era feliz. É uma história muito estúpida. Você não conhece uma sobre bacon e velas de sebo? Você não pode contar histórias de despensa? Não, disse a árvore. Então adeus, disseram os ratos, e foram para casa. Por fim, os ratinhos também ficaram longe e a árvore suspirou. Afinal, foi muito agradável quando os ratinhos gorduchos se sentavam ao meu redor e ouviam o que eu contava a eles. Agora, isso também acabou. Mas eu vou cuidar para aproveitar quando eu for trazido de volta. Mas quando seria isso? E eu fico por aqui com vocês, para que semana que vem a gente dê continuidade ao conto de Natal, que a Fernanda reescreve, porque é um conto de Hans Christian Andersen. E eu volto semana que vem no Mostra Sua Arte com o conto de Natal. Já sabem, mostrem para as crianças, está muito gostoso de se contar e deles ouvirem. Tá? Será um grande prazer para nós. Um grande beijo, um bom fim de semana.